Vini, você gosta de quadrinhos? Sim, eu adoro quadrinhos, Nath. E você já parou para pensar como é para os escritores? Olha, eu reconheço muitos quadrinistas, mas nem sempre o trabalho deles e o processo criativo é muito explorado. E é por isso que hoje nós estamos na Bienal de Quadrinhos de Curitiba e nós vamos entrevistar alguns artistas para saber o que motivou eles a escrever. Vamos lá? Primeiramente, qual é o seu nome? Meu nome é Alberto Bennett. Eu sou cartunista e chargista político. Meu nome é Diogo Pavan. Então, eu sou a Mariana Brito, vulgo Mabrito, e esse é o Gustavo. Eu sou o Gustavo Bardoca ou Bardoca. Primeiramente, qual é o seu nome? Sou a Mili Pampucci. Eu sou o Max Andrade. Primeiramente, qual é o seu nome? Lark. Helena Cunha. Meu nome é Will Leite, sou do Paraná mesmo, sou de Londrina. Faço quadrinhos há acho que 12 anos. E a personagem principal é a Dona Nésia, essa senhora rabugenta aqui atrás. O que te motivou a escrever, a fazer arte, quadrinho, desenho? Olha, eu fui uma criança que gostava muito de ler, gostava muito de histórias e eu sentia muita falta de representatividade quando eu era mais nova. Então eu acho que eu fiquei com um buraco e eu, quando cresci, resolvi preencher esse buraco escrevendo histórias que eu gostaria de ter lido. Eu amo os quadrinhos desde pequeno, assim, desde que eu era bem novo. Meu pai comprava quadrinhos pra ele. E as histórias em quadrinho em si, né, tinha uma coisa que me passava um sentimento bom, me animava, né? E eu meio que, quando eu comecei a fazer, eu pensei, eu quero conseguir gerar isso pra outras pessoas também. Foi meio que isso. O que motivou vocês a desenhar? Nossa, minha história é longa. Meu letramento foi com a Turma da Mônica. Então, daí, desde a infância inteira, eu tentei fazer coisas relacionadas a desenho. Aí minha avó também desenhava e meu irmão também fez até alguns cursos de artes plásticas. Daí eu vivi esse mundo desde a infância. Assim, meu processo de aprendizagem envolvia desenhos. Então, foi uma coisa que eu nunca deixei de fazer. E com 12 anos de idade eu inventei que eu queria ser artista plástica em algum momento da vida e fazer animação. Então, de lá pra cá eu trabalho com coisas relacionadas ao criativo, pro ódio dos meus pais. Eu sempre fui leitora de quadrinhos, na adolescência especialmente de mangás, e depois eu fui lendo outros quadrinhos, os europeus, os comics, e eu sempre gostei de escrever. Daí quando eu tive contato com o mercado independente de quadrinhos, eu falei, poxa, eu não sei desenhar nem uma linha reta, mas eu gosto muito de escrever, gosto muito das histórias, e vou começar a criar as minhas próprias narrativas em formato de histórias em quadrinhos. Eu comecei a estudar o formato, né, a partir do roteiro, e a produzir, assim, um processo. Esse processo já tem 10 anos. Eu comecei em 2013 a participar das feiras independentes e tal. Me interessava por tudo e eu queria fazer igual. Então, quando eu assistia desenhos na televisão ou lia as tirinhas que meu pai comprava no jornal, tudo aquilo me interessava e a vontade de replicar me trouxe até aqui hoje, que agora eu faço quadrinho também, trabalho numa empresa de jogos, então acho que tudo que eu gostava quando era criança, eu queria fazer quando adulto e eu dei a sorte de que isso dá dinheiro hoje em dia. Quadrinho nem tanto, mas é isso, eu virei artista pela paixão mesmo, assim, que foi surgindo. Eu também fui influenciado, Maurício Todos Produções também, né? Porém, eu sempre quis colocar pra fora coisas que estavam na minha cabeça que não existiam. Então, eu comecei a colocar isso no papel, a desenhar desde pequenininho. Então, aí eu sempre criei minhas próprias histórias, brincando com a imaginação, e eu queria dar forma a isso de algum modo. E o que te motivou a ser cartunista? Eu acho que eu não tinha outra opção na vida. Porque quando você desenha e você depois descobre que isso pode ser uma profissão, você não quer fazer outra coisa. Você vai atrás disso. E quando eu tinha 12 ou 13 anos, eu descobri o desenho da Laerte e do Angeli, do Glauco, e eu descobri que isso era uma profissão. E então aí eu resolvi que o meu desenho servia para alguma coisa. Na verdade, eu sempre gostei de desenhar, né? Não tinha a pretensão de fazer quadrinho quando eu comecei a fazer quadrinho. Gosto de contar história, gosto de fazer graça. Numa época que a internet nem se falava ainda de memes, eu já gostava do que hoje é o meme, né? Na época, sei lá, era humor como um todo. E o que motivou foi juntar essa coisa
de contar histórias, às vezes piada até, e de gostar de desenhar. A única coisa que eu realmente faço que me agrada desde sempre, desde criança. Isso, juntei os dois e quando eu vi já estava fazendo os quadrinhos profissionalmente, eu posso dizer, né? Eu gosto muito de contar histórias e de contar do meu dia a dia, mesmo que os meus personagens não sejam eu, né, sejam personagens fictícios, eu acabo falando um pouco da realidade, do que acontece mesmo na minha vida através desses quadrinhos. Você já é uma pessoa consagrada no mercado, de certa forma, né? Como que foi publicar lá no passado a sua primeira HQ? Então, eu comecei a fazer quadrinhos em 2008, né? Já vai fazer 16 anos. E eu consegui publicar impresso pela primeira vez 5 anos depois. Então foi um processo, né? Era outra época também. E para mim é meio impressionante, assim. Eu tenho uma dificuldade de cair a ficha, na verdade, né? Então esse negócio da Graphic MSP, ganhei uns concursos no Japão, fui lá, recebi o prêmio 3 vezes. Então eu nunca processo. Parece que eu nunca, né? Quando eu conto, igual agora, parece que eu tô inventando as histórias, assim. Mas é gratificante, né? Dá pra entender que, o trabalho deu um resultado, né? Foi maravilhoso. Enfim, a realização de um sonho mesmo. Fiz uma campanha no Catarse. É uma HQ que tem 8 ilustradores, então cada capítulo tem um ilustrador ou uma ilustradora diferente. Então foi um projeto bem interessante, bem legal. Qual que é o nome? A Samurai. É sempre uma emoção, né? É sempre um sentimento de tipo, puxa, eu consegui produzir isso, que legal. Mas eu acho que assim, o primeiro mesmo não foi tão emocionante quanto o último, porque o primeiro eu não tinha a sensação, tipo, cara, isso era o que eu realmente queria escrever. E o último que eu publiquei, eu tive essa sensação. Sim, isso é o que eu sempre quis publicar e escrever. Então acho que foi assim, uma emoção gradativa que veio crescendo, né, com cada publicação. Qual foi o seu último livro? O Livro dos Pássaros. Apesar de você já ter um tempo, né, no mercado, editorial, tudo, como foi lá atrás, quando você publicou pela primeira vez? Foi meio chocante, assim, porque quando você é um menino de 15 anos, você não tem muita confiança. E aí, quando eu consegui publicar, então foi assim, eu pensei, não, então é isso mesmo, pode dar certo. Eu mostrei os meus desenhos para um cartunista mais velho e ele deu risada dos desenhos. Então isso fez com que eu acreditasse, fosse em frente. Foi uma emoção bem grande, foi muito legal, foi durante a pandemia e eu postei uma página por dia no Instagram e consegui juntar um público para publicar depois disso. Então foi muito emocionante ver meu livro ali impresso, foi muito legal. Então, nesse aspecto, é o primeiro quadrinho sozinha, né? Eu já fiz algumas publicações, eu tenho 2 colegas lá de Natal, que eu sou de Natal, que fizeram um livro comigo em 2010, que é Humor Acima de Tudo. E é um livro que tinha crônicas e um pouco de tirinhas também. Só que tá na frente agora, com o produto meu, com escrito e desenhado por mim, tem um peso muito maior, porque é a primeira vez que eu tô sendo realmente protagonista. O peso disso pra você, eu só vou saber daqui a 4 dias, quando eu soltar. Eu acho que eu demorei muito para publicar o primeiro livro, por medo, principalmente, sabe? Porque apesar de já ter uma demanda, tipo, já ter o pessoal pedindo pelo meu impresso, eu faço, como eu disse, há mais de 10 anos, eu comecei ali em 2008, mais ou menos, só que eu só fui publicar o primeiro livro em 2015. E aí, 7 anos produzindo tiras quase diariamente, eu tinha um acervo enorme. Só que eu ficava com medo, assim, e aí, se eu for atrás disso, imprimir, não ter retorno e tal. E aí eu falei assim, quer saber, vamos lá, mexe a cara. Fiz pelo financiamento coletivo do Catarse. E foi um sucesso bem acima do que eu esperava. Eu precisava lá de um valor X, eu consegui uns 300% do valor. E aí, a partir de então, eu falei assim, eu acho que a minha praia é essa, a minha carreira tem que ser assim mesmo. É um autor de quadrinhos, até aqui, pelo menos independente. Tem dado certo, ainda bem. Olha, o quadrinho foi um suor bem grande porque eu trabalho na empresa de jogos, né, no dia a dia normal, e o quadrinho era no tempo livre. Então, era um hobby que eu tinha que ter esse esforço de sair do trabalho e começar a ralar. Então, é um trabalho longo, porque foi quase mais de um ano, e depois, para imprimir, eu fui fazer o financiamento coletivo, que é um outro trabalho que é desesperador, porque você não sabe se vai dar certo.
conseguir, agora você tem que sair e vender. Então é um trabalho enorme, mas pela paixão vale a pena, assim. Então é cansativo e acho que todo mundo que está aqui está nesse mesmo barco, né? Muita paixão envolvida. Como vocês podem ver, os quadrinhos brasileiros não são pouca coisa. Mas para você poder apreciar essa literatura na sua língua original, você precisa dominar o português. Para isso, você pode se tornar um membro do Easy Português. Com a nossa assinatura, você terá acesso aos vídeos com e sem legenda para baixar e rever quando quiser, nossas transcrições, plataformas de exercício e principalmente chamadas semanais de conversação em português conosco do Easy Português e outras pessoas do mundo inteiro que também estão aprendendo português. Por isso, torne-se hoje mesmo um membro do Easy Português e mergulhe nos quadrinhos brasileiros. E como você define o seu estilo? Eu faço cartoon, meu estilo é cartoon. Não me considero muito chargista, né? Porque não fico abordando assuntos políticos ou do momento e tal. É mais o cartoon mesmo, no formato tiras. O meu trabalho é com tiras. Furry. Eu gosto de cartoons com bichinhos, então assim, meu estilo... Tá, não seria o estilo, essa seria a minha linguagem visual. Eu sempre transformo as pessoas em animais porque eu acho que isso ameniza a forma que eu conto a vida. Tudo que eu faço é referente a crônicas e geralmente a minha tônica das minhas histórias são todas sobre resiliência. Tipo, é você aceitar tanto o lado bonito como o lado mais feio da vida, como coisas naturais que a gente passa pela vida. Olha, tem muito a ver com o que eu falei antes de eu gostar de tudo. Então eu ainda não me encontrei como um estilo comercial que todo mundo fala, o artista tem que ter uma cara para ser identificado. Eu não consegui, aí eu desisti e eu faço tudo que me dá vontade. Meu primeiro projeto, inclusive, o Ópera Sopa, deixa eu mostrar aqui, é uma antologia com vários tipos de história e eu vou variando o meu traço para casar com cada uma delas. Eu gostava muito da Metal Hurlan, a Heavy Metal, que eram revistas que vários artistas publicavam histórias desse estilo de narrativa, e eu queria fazer algo assim que realçasse essa minha vontade de desenhar tudo que eu gosto. Então, eu ainda não tenho um estilo, talvez eu não vou conseguir ter nunca, mas é isso. Como você definiria o seu estilo? Cartoon, humor... Não sei muito bem como definir, mas... Crítico, despojado e não muito pretensioso. Olha, é difícil essa, hein? Meu estilo sempre vai ser o cartoon mesmo, né? Com a coisa mais simples. E como eu falo sobre tarô, magia, ocultismo, misticismo, né? Então eu coloco isso no maior humor possível pra desmitificar um pouco essa coisa que o pessoal tem medo, né? E não é nada assim medonho. Na verdade, são conhecimentos, às vezes, muito tempo esquecidos e que são mal entendidos. Gosto muito de trabalhar com temas de empoderamento feminino, então quase todas as minhas HQs são protagonistas femininas. Também gosto de trabalhar muito com ilustradoras, várias delas eu trabalho só com mulheres desenhando, então eu tenho essa preocupação, independente assim, se é uma história super distópica ou se é uma história calcada em fatos reais, em pesquisa, eu gosto bastante de trabalhar o tema do feminino. O meu estilo de desenho é digital e eu tenho muita influência de Hora da Aventura, de desenho dos anos 90. E meu estilo de escrita, eu acho que eu faço dramas com senso de humor. Como você define seu estilo, sua forma de fazer arte? E sim, me chamam no geral de autor de mangá e tal, e eu comecei a ser um pouco deslocado desse lugar por fazer o Juquinha, a Graphic MSP, que são coisas mais diferentes. Mas eu fui chamado para fazer a Graphic exatamente porque o editor queria uma coisa mais mangá, sabe? Eu amo mangá, mas eu sinto que eu faço quadrinhos, né? Porque eu sou um brasileiro que faz uma coisa que tem muita influência do mangá, eu amo, mas eu trago outras coisas também, né? Então eu acho que o meu trabalho cada vez mais ele fica mais difícil, na verdade, de eu conseguir me definir e definir ele. Cada livro é muito diferente um do outro, sabe?
E aí, Nath, o que você achou dessa Bienal? Eu adorei, tô saindo com alguns nas mãos. E você, Vini? Eu achei sensacional conhecer como foi a jornada de cada um desses artistas. Mas e você que está assistindo? Tem algum quadrinista que você goste especificamente? Conte pra gente nos comentários. E não esqueça também de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para continuar aprendendo sobre a cultura brasileira com a gente. E até a próxima! Até a próxima!